Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 243. Very good! Muito bom! Todos nós percebemos, pressentimos que estamos passando por uma mudança. Final de um ciclo. Estamos ingressando na era da transformação. Uma nova realidade está se instalando no seio da humanidade. Pessoas sentem isso. É o fim do mundo moral. O mundo moral desequilibrado. O mundo moral avesso ao bem. O mundo moral divorciado da luz, da caridade, do amor. Então, nós sentimos uma mudança, a psicosfera diferente. Percebemos uma proposta nova no ar. No ar, no sentido da psicosfera. Uma egrégora vem se instalando na humanidade. Tanto é que assistimos as crianças índigas, cristais, que perquirem, que questionam, que já vêm com informações descomunais, dominando a tecnologia. Crianças recentes que dominam a tecnologia. Elas como que são identificadas com esta nova postura tecnológica que nos tipifica. Então, nós estamos diante de uma realidade impensada. Mudanças vêm se dando em todos os departamentos. Analisem, por exemplo, a história. Nós veremos que este capítulo atual da humanidade é ímpar, sem igual, principalmente no que tange aos avanços científicos. Nós estamos no momento derradeiro, a última hora. É um momento derradeiro, crucial. Por isso que grandes transformações psicológicas vêm sendo experimentadas. As pessoas estão passando por este processo de mudança e estão sentindo. E muitas vezes esse impacto atinge o psicológico do ser. A pessoa sente como que uma ansiedade, um desespero, uma angústia inexplicável, porque está vendo mudança, e é mudança positiva. Muitos astrofísicos, astrônomos, na década de 70, descobriram, por exemplo, Alcione, o cinturão de fótons, e foi descoberto que a trajetória da Terra entra no cinturão de fótons. A cada 27 mil anos, ela entra no cinturão de fótons e fica por 2.000 anos banhada pelo cinturão. E nós estamos atualmente banhados pelo cinturão de fótons. E esses fótons, eles entram no interior da matéria e mudam a realidade telúrica. As forças provenientes da matéria são alteradas pelos fótons. E quem está reencarnando atualmente está preparado por uma nova fase. Mas a pessoa que está desraigada do bem, a egoísta, a egóica, a pessoa que só pensa nela, a pessoa que só investe nela, a pessoa que só vive em função dela, a pessoa que só pensa nos próprios benefícios, não mede esforços para se dar bem na vida, mesmo que seja para passar em cima das pessoas. Para conquistar aquele cargo na empresa, ela não mede esforços escusos. Ela ultrapassa, ela sonega. Ela sempre quer a parte dela, em detrimento da dor do outro. Pouco faz para o caso da dor alheia. Pouco se importa se as pessoas estão sendo vítimas de injustiça. O importante é ela garantir o patrimônio dela. E por aí vai. São pessoas desajustadas que estão experimentando o quê? Esta nova mudança. E sentem um desconforto. Daí vem o estado da depressão. Por exemplo, a depressão, que é o mal do século XX e está sendo o mal do século XXI. As doenças, os grandes cientistas asseveram que as doenças de ordem fisiológica, por exemplo, serão erradicadas, talvez, em pouco tempo, muitas das doenças. Vemos, por exemplo, o câncer, que está sendo driblado pela ciência.
Vemos doenças como a AIDS, que ganhou um certo prestígio na ciência. Qualidade de vida, os pacientes têm uma qualidade de vida, conseguem manter uma qualidade de vida, fazer os seus empreendimentos, as suas empresas tranquilamente, treinam, participam da sociedade, têm uma vida comum. Então, nós vemos muitas doenças, algumas já foram eliminadas. Porém, as doenças psiquiátricas, psicológicas, essas estão aumentando. Por quê? Porque esta nova mudança que vem se operando na Terra, inclusive Emmanuel já fala isso em um livro seu chamado A Caminho da Luz, que foi publicado em 1938. Emmanuel já fala dessa questão, dessa mudança, que estamos sendo alvo, vítimas. Então a pessoa, ela, como trata-se de uma mudança, a pessoa não quer mudar. Talvez você não tenha analisado a depressão por este ângulo. Vamos conversar, vamos analisar a depressão por este ângulo. A mudança. Tudo na vida tem que ser... tudo se dá, tudo muda. Tudo na vida muda. Tudo se altera, tudo se renova. Nós precisamos mudar. Mudar padrões, estilo de vida, mecanismos conscienciais, mudar hábitos. Temos que mudar de âmbito, de panorama, de horizonte, porque se nós não mudarmos, o que acontece? Atrofiamos. E o que se dá com o depressivo? Ele não muda, ele tem resistência ao novo. Por exemplo, ele teve uma vida confortável, mas seu pai desencarnou, sua mãe desencarnou, sua esposa desencarnou, os velhos amigos desencarnaram. Ele estava confortável, por quê? Porque a psicologia dos seus amigos garantiam a ele uma segurança. A presença dos seus pais antigos, dos amigos antigos, a presença de uma vida conhecida, trazia a ele segurança psicológica. Como o pai desencarnou, os amigos desencarnaram, alguns casaram, alguns se foram, mudaram para o exterior, ele ficou, ele não acompanhou a mudança, então ele quer viver o quê? A nostalgia. Porque o passado era para ele como que um refrigério. Como o passado não existe, só existe na consciência dele, porque o espírito é atemporal, a mente pode trafegar num passado, criar uma fantasia, uma pseudo-realidade, e ele cria. Ele quer viver o quê? Algo que não existe mais. Então ele não está se adaptando, ele não está se reajustando. Como ele não está se adaptando, se reajustando, ele está fora de órbita. Então, como ele não se molda ao novo, o que acontece? Ele tem depressão. Tudo é novo, mas o novo para ele não significa absolutamente nada. Por quê? Porque ele não quer se ajustar. Porque é difícil se ajustar. Para você se ajustar, você tem que deixar muitas coisas. Para você se ajustar ao novo, tem que deixar o antigo. Você está preparado para deixar o antigo? Porque o antigo você conhece. O antigo já é um velho conhecido seu. E o novo? O novo você não conhece. Novos amigos, nova empresa. Não é difícil mudar de bairro, mudar de casa e para o exterior então. Agora imagine bem, se é difícil nós mudarmos isso, e quando desencarnarmos então? Se nós temos dificuldade de abandonar, por exemplo, aquele pertence, porque somos apegados à matéria. Se temos dificuldades de abandonar aquele pertence, de abandonar aquele livro antigo, daquele casaco velho, daqueles pratos que eu ganhei na época do meu casamento, se eu tenho dificuldades de ser altruísta, de deixar o conhecido, porque isso é sinal de desprendimento. Se eu tenho dificuldade de fazer isso, quando eu desencarno então? E essa mudança radical que todos nós iremos passar? A desencarnação é segura. É uma realidade incontestável, isso é seguro, é certeza absoluta. E daí, como que fica? A pessoa desencarna e vai experimentar depressão no plano espiritual. E aqui que acontece, como tudo está mudando, o planeta está mudando, está passando por uma fase de transição. Inclusive, o gênio Allan Kardec trata desse assunto no terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1863. Quando Allan Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala de: na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus Cristo, na casa do meu pai há muitas moradas. E ele faz uma análise das mudanças que acontecerão
na Terra, que estão acontecendo. A Terra passará de mundo de prova e expiações para mundo de regeneração. Muitos planetas já experimentaram isso e estão experimentando. É algo natural no que tange diante das leis cósmicas. Isso é muito natural. A Terra passa por evolução. Assim como nós crescemos, assim como nós passamos por mudanças, a Terra também passa, e os seus povos igualmente. E o que está acontecendo com a Terra? Então as pessoas sentem isso e têm desconforto e não conseguem se adaptar com o novo. Não se adaptam com o novo, sentem o quê? Desajuste. Sentindo desajuste, se refugiam num passado que não existe mais e trazem o quê? A depressão. Isso é depressão. Depressão se dá por não se ajustar, por não se moldar, por não se afinizar. Vejam a água. A água sai de uma vasilha, entra em outra. O que ela faz? Ela se ajusta à forma daquela outra vasilha, porque ela não tem forma. Ela se ajusta à forma da vasilha que lhe oferece abrigo. Mesma coisa nós. Quem que oferece abrigo para nós? Uma nova amizade? Vamos nos ajustar. Por que a pessoa não faz novas amizades? Porque não quer se ajustar. Renúncia, não quer renunciar ao antigo e faz referências. É que nem, por exemplo, a pessoa entra num outro relacionamento e começa a fazer referências. Ah, mas essa pessoa não é igual à outra, essa pessoa não tem os mesmos pendores que a outra, essa pessoa não tem as mesmas qualidades. Começa a fazer referência, mas esse é o novo. Você não está com a outra, você está com o novo, mas a sua mente não aceita. Então o que você faz? Você adoece. Você fica inflexível. Ficou inflexível, você vai experimentar um cara chamado depressão. Então pense nisso, meus amigos. É isso. Quer mudar a sua vida? Os espíritos estão aqui neste momento. O Dr. Reinaldo Leite está nos dizendo, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17. Dê uma estudada, sede perfeitos. Capítulo 17. Evangelho segundo o Espiritismo. Lá está o roteiro que vai mudar a sua vida. Isso eu garanto. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso. Que Deus seja louvado. Ok. Bye bye for now. See you later next video. Kiss.